Fala, rapaziada, quarta-feira, dia de Fla-Flu, o jogo aí último da tabela da Taça Guanabara, pode definir o campeão. Não significa muito em matéria de títulos e conquistas, mas o jogo ganhou uma dimensão muito importante aí, que é a disputa do Flamengo, que vem de várias baixas seguidas aí, né? Perda de 3 títulos e um clássico para o Vasco na semana passada, e o Fluminense, que teoricamente é a segunda força do Rio de Janeiro, que é o time carioca depois do Flamengo, que foi melhor na temporada passada e que de fato é o que tem mais forças ali para de repente beliscar um título e tirar esse título estadual do Flamengo, e vive um momento melhor, inclusive, né? Como disse o volante André em entrevista aí essa semana, acho que falou um pouco demais, né? Completamente desnecessário, lógico que faz parte do clima do clássico, né? Colocar uma pimentinha ali na discussão, mas não vejo o Fluminense nessa posição de partir para provocação. Não que tenha sido uma provocação deliberada, mas não precisava falar, de fato. Nem acredito que o Fluminense seja favorito, apesar de ter um ótimo time, um ótimo técnico, ter um momento obviamente melhor do que o do Flamengo, mas ainda assim eu vejo o Flamengo como favorito para esse clássico de hoje, para a conquista aí da Taça Guanabara, que é um evento tão simbólico, né, e tão histórico. E o Flamengo acaba tendo até alguns reforços, né, para o jogo, não, entre aspas, porque você vê algumas contusões aí, Thiago Maia que anda meio perdido aí, o Vitor Pereira não consegue acertar esse meio de campo, então talvez a saída do Thiago Maia vá abrir uma possibilidade para isso. E também a lesão do Davi Luiz, né, que é um cara que não vem fazendo boas partidas, não fez um bom início de temporada, vem numa sequência bem abaixo do que a gente já viu dele na carreira toda, historicamente. Só que ele é um cara com muita moral no grupo ali, dificilmente um técnico não esteja cheio de confiança e vivendo um bom momento dentro do clube vai ter tamanho e peito para tirar ele do time. Então acaba que a lesão pode acabar ajudando nesse sentido. Já tem se falado aí durante o dia numa possibilidade do Vitor Pereira jogar com 3 zagueiros hoje no Flamengo, né? Tem aí Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio e a volta do Léo Pereira, são os caras disponíveis para o jogo. É irônico que isso sai logo depois de uma entrevista do Juliano falando do Corinthians, que o Vitor Pereira mudava esquema de jogo, mas não treinava, ele jogava às vezes com 3 zagueiros, às vezes com uma linha de 5, mas no dia a dia, durante a semana, ele nunca treinava essas formações, então talvez seja um agravante, uma problemática para essa nova formação do Flamengo. Mas, fora isso, eu vejo até com bons olhos. Eu vejo como uma forma de povoar ali mais o meio de campo, que tem sido um grande buraco e tem sido uma grande fraqueza desse time do Flamengo. Óbvio, depende se ele vai fazer grandes mudanças, né? Já tem gente dizendo que é só pela saída do Pedro mesmo, no desenho tático do time, ele vai jogar com um homem de frente só, bota um zagueiro a mais e povoa o meio campo. Mas já vi outros lugares aí dizendo que vai mudar várias peças, vai entrar com Cebolinha pela esquerda, vai usar Matheus França e Everton Ribeiro no banco, dizem até que há a possibilidade da troca do goleiro, Santos no banco e o Matheus Cunha jogando, não sei se acredito, mas é uma possibilidade. Se partir para esse lado de revolução e mudança de peças ali, eu acho que pode ser um problema. Agora, se for só um esquema e adaptação ali para dar mais força para o meio de campo, colocar mais gente ali, com o próprio Gerson, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, já vejo um pouco mais com bons olhos. Inclusive o Ayrton Lucas, né? Caso o Cebolinha entre nessa posição pela esquerda, acaba saindo um jogador que tem sido um dos poucos aí que vem jogando bem pelo time do Flamengo, né? Que é o Ayrton Lucas. Chegou-se até a ver algumas pessoas pedindo ele nessa última convocação da seleção brasileira. Acho que ainda não é para tanto, mas de fato é um dos melhores aí nessa temporada fraca até então do Flamengo. Do lado do Fluminense, força total, o ataque perigosíssimo, o comando de ataque ali do Ganso, e aí tem o Arias fazendo esse auxílio ao Ganso no meio de campo, o Keno aberto, que para mim foi uma das grandes contratações aí dessa temporada do futebol brasileiro, e o Cano na frente, que vive um grande momento. Outra ironia, né, que saiu aí na mídia,
na internet essa semana falando que o Vitor Pereira gostaria de usar o Santos um pouco mais adiantado, né, jogando como um líbero, um iniciador de jogadas ali. E além de não ser a característica dele, é um jogador que tem muita dificuldade com o pé, goleiro, ainda jogando contra o Fluminense talvez não seja o mais recomendado, né? O Cano, que tem aquela bola longa, que a gente já sabe que ele sempre treina e sempre tenta, e recentemente deu certo, fez um gol de meio de campo no Clássico. Então talvez não seja o melhor momento para fazer essa experiência aí com o Santos, que também não é um cara que vive um grande momento, né? Então melhor esperar um pouco. Em relação ao Clássico, como eu já disse, os dois times chegam em momentos bem distintos, mas eu vejo o Flamengo com um pouco de favoritismo. Não me surpreende, óbvio, se o Fluminense ganhar, até de certa forma torço por isso, porque eu gosto do bom futebol e eu quero que o bom futebol seja sempre premiado. No duelo de técnicos aí, eu tô toda a vida do lado do Fernando Diniz, é um cara que eu vejo até com possibilidade de seleção brasileira, e uma vitória importante como essa poderia até dar mais uma moral para uma decisão nesse sentido, e de repente ser o último prego aí no caixão do trabalho do Vitor Pereira, que é péssimo, foi péssimo no Corinthians no ano passado, foi péssimo, vem sendo péssimo no Flamengo, até pior em matéria de resultados, performance é igual, porque nem o Corinthians jogava bem, nem esse Flamengo joga bem, com um elenco muito melhor e muito mais peças de qualidade do que tinha no Corinthians. Então o trabalho é ruim, não tem que ser premiado. Uma vitória agora acaba dando um alívio, vão querer supervalorizar o título, que geralmente é assim. Em vários times é assim, mas mais recentemente tem sido no Flamengo, né? Quando ganha é o título mais importante do mundo e quando perde não vale nada. Então, para evitar esse discurso também, essa supervalorização aí da Taça Guanabara, seria até bom que o Flamengo perdesse mais uma e de repente tivesse uma mudança de estrutura ali no clube para que viesse alguém de fato que soubesse explorar as potencialidades e as qualidades ali do elenco, porque o Flamengo é um elenco muito forte, é o elenco disparadamente mais forte do Brasil e é inexplicável que não consiga ganhar de ninguém, que tenha perdido esses 3 títulos e perdido do Vasco, que até dá para se dizer que foi um jogo equilibrado, mas para mim o Vasco teve muito mais chances de gol, então poderia até ter sido um placar mais elástico. Dito isso, vamos ver o jogo, vamos aguardar o que acontece. Acho que o Flamengo é favorito, mas pode ser que o Fluminense leve essa aí. Vou ficar na torcida. Um abraço.